Bom, pessoal, então como ninguém tem nada contra a gravação da nossa aula, tá? A nossa aula vai ser gravada e posteriormente aí disponibilizada para vocês, né, no YouTube, para que vocês possam assistir, reassistir a hora que vocês quiserem, quando vocês quiserem, o momento que vocês quiserem, ok? Então a gente está na nossa última aula síncrona, né, podemos dizer assim, do nosso ano letivo, tá? E vamos ver, falar um pouco, revisar na verdade sobre as funções trigonométricas, que foram as funções que a gente estudou agora nesse quarto bimestre, a função seno e a função cosseno, tá certo? Deixa eu ver aqui se alguém falou. Bom dia, Vitória. A função seno e a função cosseno, tá certo? Bom, função seno a gente está estudando aí desde o terceiro e quarto bimestre, né? O que seriam essas relações trigonométricas, seno, cosseno, tudo isso daí, tá? Então, se a gente tem um ciclo trigonométrico, né? No ciclo trigonométrico aqui o raio é 1. Se tivermos esse arco aqui, ó, que está de vermelho, nessa seta vermelha, né? A gente sabe que o seno de x aqui, desse ângulo x, ele vai ser cateto oposto, a hipotenusa aqui é 1, né? Porque isso aqui é justamente o raio da circunferência. Então aqui vai ser, ó, seno de x, né, do ângulo x ou do ângulo θ qualquer, ele vai ser dado por cateto oposto, que é essa altura aqui, ó, que é esse pedaço aqui, sobre a hipotenusa, né? Sobre a hipotenusa. E a hipotenusa é 1, ou seja, o que torna com que o seno desse ângulo aqui seja exatamente essa altura, ou seja, o tamanho desse pedaço aqui, tá? Então, qualquer que seja o arco trigonométrico, se eu quiser calcular o seno desse arco, vai ser justamente, ó, trazendo para o eixo dos senos, vai ser exatamente esse pedacinho aqui, tá? Que é trazendo esse valor para cá, certo? Justamente pela definição aí dessa relação trigonométrica seno, né? Que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Sobre hipotenusa, aliás. Como a hipotenusa aqui é justamente o raio dessa circunferência, o raio é 1, tá? Então, o seno desse ângulo x vai ser exatamente o tamanho dessa altura aqui, ó, que é esse pedacinho aqui, ó, tá? Bom, o seno maior que vai ter, né, o valor do seno de x, do ângulo que vai ser maior, vai ser quando o ponto estiver aqui, ó. Porque se o ponto estiver aqui, né, esse tamanho aqui, ó, ele vai valer 1, né? Ele vai valer 1, porque, ó, pega esse arco todo aqui, ó, o arco de 90 graus, né? Então, essa altura aqui vai ser justamente o seno. E quanto é que vale essa altura? Bom, se você perceber, é exatamente igual ao raio, né? Então, a altura máxima é 1, né? Porque é esse tamanho aqui, né? Ou seja, o seno máximo vai ser 1 e o seno mínimo vai ser esse pedaço aqui, ó, que vale menos 1. Então, o seno de x, né? Ele varia entre menos 1 e 1, tá? Para qualquer valor de x, ele vai sempre variar entre menos 1 e 1, tá? Só lembrando aí também do bimestre anterior, né? A gente viu que a função seno, que o seno, ó, como o seno é exatamente esses tamanhos, se eu pegar um arco aqui, ó, aqui está o ângulo, o seno vai ser justamente, ó, esse pedaço aqui. Então, se você perceber, tanto no primeiro quadrante como no segundo quadrante, o seno ele vai ser sempre positivo, porque ele vai estar sempre, o pedaço que eu estou querendo escolher a altura, ó, vai estar sempre acima da origem aqui, né? Então vai ser sempre positivo no primeiro e no segundo quadrante, tá? Então o sinal do seno ele vai ser positivo no primeiro e no segundo quadrante e vai ser negativo no terceiro e no quarto quadrante, porque se eu pegar um arco aqui, ó, se eu pegar esse ângulo aqui, né, tá?
Então, o seno vai ser justamente esse pedaço aqui, ó. Como está abaixo da origem, esse comprimento aqui, ele é negativo, tá? Esse comprimento não. A representação do seno, tá? Ele vai ser sempre negativo para ângulos entre 180 e 360 graus, que vão estar no primeiro, no terceiro ou no quarto quadrante. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida aí com relação à função seno? Ao seno, na verdade, não, né? Bom, aí só lembrando, né, que vamos estar interessados agora em esboçar o gráfico de funções dessa forma, ó. Uma função A mais B seno de mx mais c, tá? A gente queremos esboçar o gráfico, ó, de funções dessa forma, tá? De funções na sua forma geral dada dessa forma, tá? Bom, a gente já viu vários exemplos, né? Uma coisa importante de se notar é esse valor de m aqui, ó, esse m aí, né? Por quê? Porque quando eu quiser calcular o período da função seno, né? Então o período ele vai ser dado por 2π dividido por esse m aí, né? O período ele vai ser dado por 2π dividido por esse m aqui, tá? Bom, lembrando que esse cara aqui, a função seno, né? Eu vou falar um pouco do gráfico dela. O gráfico da função seno, ela é uma coisa mais ou menos assim, né? Ó, certo? São senoides, tá? Essas ondas aí são chamadas de senoides, certo? Senoides. Se for a função y igual ao seno de x, aqui o valor máximo vai ser 1, quando for 0 é 0, e o valor mínimo aqui, ó, vai ser menos 1, tá? Então aqui é 0, aqui vai ser em π sobre 2, né, que é 90 graus, ó, justamente aqui em cima, ó, o valor do π sobre 2 vai ser o seno igual a 1, e aqui embaixo vai ser menos 1, que é 3π sobre 2, tá certo? E aqui zero de novo no 2π, certo? Então o gráfico da função seno é isso. Bom, o que que faz esse B aqui? Esse B, ele faz com que essa onda ela fique mais larga, mais alta, na verdade. Ele dá uma amplitude aqui assim, tá? Sei lá, se aqui fosse um 3, por um exemplo, aqui em cima ela ia chegar aqui, ó, no 3 vezes o seno, se o A fosse 0, tá? E aí esse valor de B aqui, ele justamente ele faz jogar essa tua função para cima ou para baixo se o B for menor do que 1, menor do que 1, tá? Já esse A aqui, ó, ele é o ponto de início aqui, ó, a altura que essa senoide vai começar. Bom, se o A for 0, ela começa justamente na altura 0 aqui com relação ao Y. Se o A fosse 1, aqui por um exemplo, 1, ela já começaria, ó, aqui no valor 1, tá? No 1 aqui, sei lá, ela vinha assim, ó, ficava acima do eixo, tá? Se for negativo, ela vai descer aqui abaixo, né? Bom, acho que vocês conseguiram perceber isso daí com os exercícios, né, que a gente foi fazendo, tá? A lista de exercícios que eu também deixei para vocês. Beleza? Alguma dúvida? Joel falou alguma coisa aí, não entendi. Não, né? Beleza. Bom, então vamos seguindo aqui, ó. Vamos fazer alguns exercícios, tá? O primeiro exercício é esse daqui. Determine o intervalo de variação da equação EX igual a menos 2 mais 3 seno de x para x pertencente aos reais. Tá? Então, quer saber qual é o intervalo de variação, ou seja, qual a imagem dessa função aqui, né? Qual a imagem dessa função? A função, ó, é de x igual
a menos 2 mais 3 vezes o seno de x. Bom, sempre que a gente quer calcular essas funções, né, fazer um esboço, a gente sabe que essas funções elas variam, né? Só se fosse o seno de x, ela variava entre menos 1 e 1, né? Ou seja, o valor máximo para o seno é 1 e o valor mínimo para o seno é menos 1, né? Então, se eu quiser que essa função aqui assuma um menor valor, basta eu colocar o menor valor aqui para o seno, né? Porque aqui é positivo. Então, se eu colocar aqui, ó, qual é o menor valor para o seno? Bom, menos 1. Se o seno for menos 1, tá? Então, eu vou botar aqui, ó. Se o seno de x for menos 1, certo? Se o seno de x for igual a menos 1, quanto é que vai valer essa função aí, né? Então, ó, e de x, ela vai valer menos 2 mais 3 vezes menos 1, né? Então, vai fazer menos 2 mais com menos dá menos. 3 vezes 1, 3. Então, a função ela vai valer e de x igual a menos 5. Vai ser o menor valor que a função vai assumir, tá? Qualquer outro valor que você colocar aqui no lugar do seno de x, ela vai ser maior do que menos 5, tá? Se você colocar aqui 1 meio, aqui vai ficar 1 meio, vezes 3 vai dar 3 meios, 2 menos 3 meios, bom, é maior do que 5, menos 5, tá? Então, o menor valor que a função pode assumir é o menos 5, tá? Agora eu quero saber o maior valor que essa função pode assumir. É quando o seno aqui for máximo, porque aqui está somando, ó. Se o seno for máximo, é o seno igual a 1, né? Então, se eu colocar aqui, ó, se o seno dessa função de x, aliás, só de seno de x, for igual a 1 positivo, quanto é que vai valer a função? Vai valer menos 2 mais 3 vezes 1, né? Ou seja, e de x vai valer 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. 1 vai ser o maior valor que essa função pode assumir. Qualquer outro valor que você colocar no lugar do seno de x vai ser menor do que 1 e maior do que menos 5, tá? Então, a imagem, né, o intervalo de variação dessa função vai ser quem? Bom, essa função aí, ó, né, eu vou colocar assim, a imagem dessa função vai ser da seguinte forma: vão ser todos os valores de y, tá? Quando eu estou falando de imagem, eu estou falando de y. Vão ser todos os valores de y pertencente, né? Pertencente aos reais, tal que y tem que estar entre menos 5 e 1. Ou seja, menos 5 menor ou igual que y, que é menor ou igual do que 1. Tá? Então, posso apresentar a solução dessa questão dessa forma. Ou eu poderia colocar intervalo. Qual é o intervalo, né? Aqui, na verdade, ele está pedindo intervalo. Um intervalo ele pode ser escrito assim, ou pode ser escrito na notação de intervalo mesmo, tá? Ó, menos 5, né? Menos 5 fechado, tá? Ó, no menos 5 fechado até o 1 fechado. 1 fechado, tá? Do menos 5 até o 1. Beleza, pessoal? Tranquilo? Creio que sim, tá? Qualquer coisa vocês vão falando aí, tá? Eu tô falando aqui, não tô escutando ninguém tá falando nada. Professor, isso aí tá em que página? Oi? Não, isso aí foi um exercício que eu peguei, tá, Renata? Não é do livro de vocês, não. Porque até mesmo os exercícios do livro a gente já fez bastante, né? Os outros eu deixei para vocês fazerem como revisão, como exercício proposto mesmo. Aí isso aí eu peguei de um outro livro, tá? Vamos lá, seguindo aí, certo? Questão 2. Construir o esboço do gráfico dessa função aqui, tá? Ó, 1 mais o 2 vezes o seno de 2x menos π, tá?
Bom, se eu quiser colocar aqui o domínio dessa função, ó, o domínio dessa função, ela vai ser quem? Ela vai ser todos os x pertencentes aos reais, tá ok? Qualquer valor de x pertencente ao real, tá? O domínio dela vai ser todo o real. Não tem problema no domínio da função. Não tem dividindo, ela não está nada no denominador, não tem raiz para ser raiz negativa, logaritmo, não tem nada. É só o seno de 2x. X aqui dentro pode assumir qualquer valor, ou seja, qualquer valor real, tá? Qualquer valor real. Bom, qual seria a imagem dessa função? A imagem dessa função f, né? Se eu quisesse colocar a imagem aí primeiro, bom, a função ser todos os y pertencentes aos reais, tá ok. Qual é o intervalo de variação disso daqui? O menor valor é quando x for menos 1. Se x for menos 1, aqui vai ficar 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1, tá? Então aqui vai ficar menos 1 menor ou igual que y, que é menor ou igual. Qual o maior valor? Quando o seno for 1. Então aqui tudo sendo 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. Então aqui, ó, 3 é a imagem dessa função. Se eu quiser olhar o período dela, ó, é 2π sobre m. M é o que está multiplicando x, ó. É 2. 2. Então aqui, ó, corto 2 com 2, vai ficar o período dessa função vai ser igual a π radianos, tá certo? Mas a gente não está interessado nessas informações, tá? Eu coloquei aqui elas extra, tá? Caso pedisse, você saberia como calcular aí tudo, né? O que está pedindo aqui é o esboço do gráfico, tá? Então vamos aqui, ó, vou colocar aqui o eixo dos y, né? Eixo y, tá? Aqui tá o eixo x. Deixa eu abaixar aqui um pouco. Professor, porque o senhor colocou aqui embaixo? Porque, pessoal, esse valor aqui, ó, esse valor 1 aqui, ele diz de onde vai começar a minha função, tá? Ele diz de onde vai começar. A minha função, ela vai começar na altura 1, tá? Na altura 1, certo? Então, ó, eu vou pegar aqui, ó. O gráfico vai começar na altura 1. Então, ó, a altura dele aqui vai ser no 1, ó. Vou pegar uma outra linha aqui assim, ó, que é a linha do 1. Então, ela vai começar aqui no 1 e vai de onde? Do menos 1 até o 3. Ela vai, ó, 2 para cima e 2 para baixo, tá? Então, 1, 0, menos 1, menos 1. E aqui, ó, 1, 2, 3, 2 para cima, 3. Então ela vai, ó, do menos 1 a 1. A função ela vai estar toda dentro dessas duas faixas aqui, ó. Essa faixa do 3 e essa faixa do menos 1, tá certo? Bom, e aí agora é só tentar, né, atribuir valores para essa função, tá? Para essa função, né? Eu poderia desenhar aqui já, poderia, eu saberia como desenhar, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, aquela tabelinha para que vocês resolvam aí, tá? A primeira tabelinha, ó, a tabelinha, ela vai ter uma coluna, que é a coluna 2x menos π, né? Porque aqui dentro, ó, tem 2x menos π. Então a primeira coluna vai ser 2x menos π. A segunda coluna vai ser x. E a terceira coluna vai ser o valor da imagem da função, tá? Bom, já falei que a gente coloca os extremos aqui dentro. Aqui dentro é os extremos, ou seja, em 2x menos π, eu vou colocar igual a 0, certo? Se 2x menos π é igual a 0, eu vou logo para o y para depois achar o x, ó. A função ela vai valer seno de 0, o seno de 0 é 0. 0 vezes 2, 0. Mais 1, 1. Então, aqui vai valer 1, tá? Só falta eu saber quem é o valor de x. E aí, eu faço por isso aqui, ó. Bom, 2x menos π é igual a 0.
é igual a 0. Aí eu resolvo e vou achar quem é o valor de x. Ó. Passo o π para o outro lado, então vai ficar 2x é igual a π, passo 2 dividindo. X vai ser igual a π sobre 2. Então, o primeiro valor aqui, ó, vai ser π sobre 2, tá certo? Π sobre 2. Quando a função vale π sobre 2, quando x for π sobre 2, a função vai valer 1, tá? Então, aqui, ó, se for marcar aqui o π sobre 2, ela vai estar no 1, aqui, ó. Ela vai partir aqui, ó. Né? Geralmente, nossas funções, elas começavam aqui, no 0, 0, né? Bom, aqui não, ela vai começar, ó, no π sobre 2 e 1, tá? Ela vai começar aqui. E agora ela vai fazer o sentido dela, ó. Como aqui é π o período, né? A gente está acostumado a fazer o período 2π, é só dividir tudo pela metade os valores aí, tá? Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Quando aqui agora for o outro extremo, π sobre 2, o outro extremo aqui é π sobre 2. Seno de π sobre 2, ó, porque aqui tudo é π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1. 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. Então aqui vai valer 3, certo? Mas o valor de x vai valer quanto? Bom, é só jogar aqui, ó. 2x menos π igual a π sobre 2. Passa o π para o outro lado. Então vai ficar 2x é igual a π sobre 2 mais π. X vai ser igual. π sobre 2 mais π vai dar 3π sobre 2. 3π sobre 2 dividido por 2 vai dar 3π sobre 4. Tá? 3π sobre 4. Certo? Então, vamos lá, ó. 3π sobre 4. Então, eu vou marcar aqui, ó. Sei lá, vou colocar essa distância aqui, ó. 3π sobre 4, ela vai valer 3, tá? Então, aqui, ó, 3π sobre 4, ela vai valer 3. O 3 é lá em cima, ó. 3π sobre 4, ela vai valer 3. O próximo é quando aqui for π, tá? Então, se aqui dentro for π, o seno de π é 0. 0 vezes 2, 0. Mais 1, 1. Então, aqui vai valer 1. Quanto é que vai valer aqui dentro o valor de x, tá? O valor de x. Bom, é só fazer as continhas, tá? Eu vou fazer bem aqui, tá? Tá meio bagunçado hoje aqui, porque eu esqueci, não deixei espaço. Então, aqui vai ficar, ó, 2x menos π igual a π. Passo para o outro lado, vai ficar 2x, né, igual a 2π. Ou seja, x vai ser igual a π. X vai ser igual a π. Tá? X igual a π. Então, aqui vai ser π. Certo? Então, quando aqui for π, né, aqui vai valer 1. Tá? Então, ó, aqui, π e 1. Tá? Aqui o valor de π e 1. Tá? O próximo é quando aqui for o outro extremo, 3π sobre 2. Lembre-se que a gente está pegando só esses extremos aqui, ó. 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2 e 2π depois, tá? Certo? Vamos lá agora, ó. Se aqui for 3π sobre 2, o seno de 3π sobre 2, disso aqui tudo, vai valer menos 1, vezes 2, menos 2, mais 1, menos 1. A função vai valer aqui, ó, menos 1. Então, ela vai tocar aqui embaixo. Em que valor, tá? Note que daqui para cá, ó, ela está aumentando uma certa quantidade, né? Então, ela está aumentando de π sobre 4 mais π sobre 4, né? π sobre 4 mais π sobre 4. Isso daqui é 2π sobre 4. Isso aqui, esse π sobre 2 é igual a 2π sobre 4. Então, aqui, ó, π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. 4π sobre 4 é π. Aí, aqui vai ficar, ó, 5π sobre 4. 5π sobre 4. Não preciso nem fazer as contas. O próximo vai ser 6π sobre 4. 6π sobre 4 é a mesma coisa que 3π sobre 2, tá?
Então, esse ponto aqui, ó, vai ser no menos 1, né? Pela continha aqui, ó, tá aqui embaixo no menos 1. E esse outro ponto aqui vai ser no 1, aqui, ó, tá? Para fechar o período, tá? Bom, professor, não consegui entender como foi que o senhor deduziu esse final. Faça as contas, tá? Ó, esse aqui é 3π sobre 2. Então, 2x menos π é igual a 3π sobre 2. Passa o π para o outro lado, 2x igual a 3π sobre 2 mais π. Isso daqui vai ficar assim, ó. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. 5π sobre 2. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Logo, x vai ser igual a 5π sobre 4. Tá? Ó, foi justamente o que eu já tinha dito. Então, aqui é 5π sobre 4. Vai valer menos 1 aqui embaixo. 1, e aqui fecha, né? No 3π sobre 2, que você faz da mesma forma. E aí, agora é só esboçar o gráfico. Tá? Ó, daqui... sobe, desceu, subiu. Note que a função, esse cara aqui me diz aonde começa, esse cara aqui me diz comprimento aqui, ó, tá? Dessa onda, a altura dessa onda, tá? 2, que está multiplicado por 2, então vem um 2 aqui em cima, ó. Essa distância aqui é 2. Se aqui começa do 1, vai para o 3, tá? Esse M aqui vai me dizer a parte do período. Aí o período também posso olhar por aqui, né? Ó, pelo gráfico. Bom, 3π sobre 2 menos π sobre 2 é 2π sobre 2. 2π sobre 2 vai dar π radiano. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida aí? Tá um pouco bagunçado aí, mas espero que vocês tenham entendido, né? Ok. Vamos avançar um pouco, tá? Vamos lá. Construir o gráfico dessa função, tá? Bom, a hora tá avançando um pouco, né? Que eu fiz bem detalhado essa daqui. Vai ser praticamente da mesma forma, tá? Então, tentem fazer essa daqui, ok? Vai ter na prova coisas desse tipo, tá certo? Coisas desse tipo. Não para você desenhar o gráfico, né? Porque a prova vai ser de marcar. Mas vai ter a opção de você vários gráficos e você clicar em qual gráfico é o correto para aquela função, tá certo? Bom, se eu fosse aqui assim, ó, professor, desenha aí sem muito, rapidinho, sem muitos detalhes, né? Aí a gente ia fazer aqui, ó. Bom, aqui é o zero, né? O eixo. Aqui, ó, ela vai partir da altura 1, então a altura 1 aqui, ó, aí ela vem 2 para cima, então vem 2 aqui, vai no 3 e vai aqui no menos 1, né? Então a gente já sabe que a função ela vai estar por aqui por dentro, certo? O período dela, ó, o período é importante de saber também, tá? O período vai ser 2 π dividido por 1/2, tá? Porque aqui é como se fosse 1/2. Lembre-se que eu posso separar. É o que está multiplicando x. Quem é que está multiplicando x? 1/2 dividido por 1/2, tá? Bom, o que eu faço aqui? Divisão de fração, 2π vezes 2. Isso aqui vai dar 4π radianos, tá? Então, o período é 4π radianos, tá? O que acontece? O que acontece é que aqui a gente está... se isso aqui for zero, ó, se essa função for... Se x for zero, por um exemplo, essa função ela vai pegar o seno de π sobre 4, né? Na verdade, aqui dentro tem que ser zero, certo? Então, x sobre 2 mais π sobre 4 igual a zero, né? X vai ser igual a π sobre 2, né? Ó, passa isso aqui, aliás, vai ficar menos, né? X vai ficar menos, né? Aqui em cima era um menos ali, por isso que aqui vai voltar um pouco. Passa menos π
sobre 4, esse 2 passa multiplicando, 2. Então, aqui vai ficar, ó, menos π sobre 2, tá? Então, menos π sobre 2 está aqui, ó, menos π sobre 2, certo? Menos π sobre 2 e vai tocar no 1. No 1 a função, no 1, tá? Porque ela parte dessa linha, tá? O primeiro valor aqui é essa linha. O próximo vai ser, ó, quando isso daqui for π sobre 2, tá? Então, vai ficar x sobre 2 mais π sobre 4 é igual a π sobre 2, certo? Então, aqui vai ficar, ó, x sobre 2 igual a π sobre 2 menos π sobre 4, tá? Vou organizar isso daqui, ó, π sobre 2, se eu quiser tirar o mínimo, é a mesma coisa que 2π e um 4 aqui, né? Ó, 2π sobre 4, para tirar o mínimo, tá? Para ficar no mesmo denominador 4. 2π menos π vai dar π sobre 4. Então, x sobre 2 é igual a π sobre 4. Esse 2 passa multiplicando, então x vai ser igual a π sobre 2. Então, ó, aqui era menos π sobre 2. O próximo vai ser π sobre 2. π sobre 2, ela vai tocar lá em cima. O que acontece aqui, ó? A distância daqui para cá, ó, é de π. Menos π sobre 2 até o zero vai dar π sobre 2. Mais π sobre 2, π. Então, ele está aumentando aqui, ó. Aqui ele está no π, nos menos π sobre 2. Aqui, ó, mais π para frente, ele subiu para o outro extremo. Mais π para frente, ele vai vir para cá. π sobre 2 mais π vai dar no 3π sobre 2 aqui, ó. 3π sobre 2. 3π sobre 2 mais π, né? Ó, vai dar aqui no 4π sobre 2, ou seja, no 2π. Então, no 2π, aqui no 2π, né? Eu vou botar aqui 2π, ela vai estar aqui embaixo, tá? Vai dar aqui embaixo. O próximo é aqui, né? Que vai voltar para cá, que vai ser 4π sobre 2 mais π sobre 2 vai dar 5π sobre 2. 5π sobre 2. Então, o gráfico daí, ó, vai ser esse daqui, ó. Partiu daqui, subiu, desceu e subiu. Qual é o período aqui, ó? É justamente 4π. Vamos fazer as contas? É esse valor menos esse. 5π sobre 2 menos π sobre 2. 5π sobre 2, menos com menos dá mais π sobre 2. Isso daqui vai dar... Opa, tá, deu uma coisa errada, né? Vai dar 6π sobre 2, que daria 3π aqui. Eu errei alguma coisa. Aqui é menos π sobre 2. Aí eu somei só π sobre 2. Aqui é de π em π, né? Aqui é π em π. Vamos lá. Aqui é menos π sobre 2, mais π, dá π sobre 2, mais π, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Onde é que está dando esses valores? Menos π sobre 2 é aqui. Subiu para o π sobre 2. Aí, desce para o 3π sobre 2, beleza. Aí, aqui, 3... π sobre 2, aí aqui vai para o 3π sobre 2, aqui é para o 5π sobre 2, aqui é 5π sobre 2, não é 2π, é 5π sobre 2, e aqui embaixo de novo vai ser no 7π sobre 2, 7, tá? É que ficou uma bagunça aqui, mas aqui é 5π, aqui é 7π, tá? Ao invés de aqui ser 5, aqui vai ser 7 para a gente fazer essas contas aí, tá? Ó. Então, aqui vai ficar, ó, 7 menos π sobre 2, vai dar 7π sobre 2 mais π sobre 2,
que vai dar 8π sobre 2, que vai dar 4π, tá? E aí bateu agora, tá? Eu tinha errado aqui nesses valores. Aqui tá pulando de 2 em 2, ó. Menos π sobre 2, mais π, π sobre 2. Mais π dá 3π sobre 2. 5π sobre 2, 7π sobre 2, tá? Sempre imitando aí, tá? Bom, façam bem devagarzinho essa questão aí, tá? Vai ter para vocês associarem, marcar o x no gráfico correto da função que vocês acham aí, beleza? Ok? Alguma dúvida? Não, né? Bom, depois a gente viu a função cosseno, né? Tá? Então, aqui, essa hipotenusa aqui é 1, né? O cosseno de x, a gente já viu que a relação trigonométrica do cosseno, né? Ela vai ser o cateto adjacente, que vai ser justamente esse tamanho aqui, ó. Cateto adjacente sobre a hipotenusa que é 1. Ou seja, o seno de x vai ser justamente o comprimento desse negócio verde aqui, tá? Então, o cosseno de x vai ser esse negócio verde aqui. Então, aqui, ó, a altura aqui, ó, ela tá aqui. Então, por isso que no primeiro, tá? Para a direita do eixo x, né? Então, no primeiro e no segundo quadrante vão ser positivo o cosseno, né? Porque vai ser esses tamanhos aqui, ó. Vai ser isso aqui, que é tudo positivo até aqui, no máximo 1. E aqui vai ser no segundo e terceiro vai ser tudo negativo, né? Ó, porque aqui está na esquerda, né? Então vai ser negativo. E o menor vai ser menos 1. Negativo, negativo. Também vai variar 1 menor ou igual que o cosseno de x, que é menor ou igual do que 1 positivo, tá? Bom, mesma situação para análise gráfica da função cosseno. Ela é uma função da forma a mais b cosseno de cx, ou m aqui, tá? A gente está usando m, nesse livro ele tinha um c aqui, que a gente usa m, tá? Lembrando que o período também para o cosseno vai ser 2π dividido por módulo de m, tá? É um módulo aqui, porque se m for negativo, aqui vem módulo, tá? Módulo de m, tanto para o seno quanto para o cosseno. Esse mesmo valor aqui, ó, ele também dá a altura do gráfico, e esse daqui dá a subida da onda, tá? A subida da onda. Esse valor aqui dá a altura, e esse cara aqui, ó, vai ser justamente A mais B, tá? Começou do A, subiu aqui em cima, mais B, tá? Isso dessa forma aí. Beleza? Bom, temos aqui algumas questões, ó, vamos fazer só essa daqui, tá? Essa daqui essa daqui eu peguei de seno também, né? Eu acho que eu copiei o mesmo daqui de cima. 2. Professor, volta rapidinho nessa parte que o senhor anotou aí, da fórmula do cosseno. Aí. Tá aqui. Isso. Pessoal, aqui nessa questão aqui eu vacilei, tá? Eu peguei aqui errado. Vamos supor que aqui fosse um cosseno, tá? Eu peguei da parte dos senos ainda. Vamos supor que aqui é cosseno, tá? Bom, qual é o valor máximo aqui para o cosseno? Para essa função, aliás. É quando esse cosseno aqui for 1. 1 vezes 3, 3. Menos 2 vai dar 1. 1 vai ser menor ou igual do que o valor dessa função, né? Do que o valor dessa função, que vai ser menor ou igual quem? Essa função vai ser sempre maior do que 1. E se aqui for menos 1, aliás, aqui é o máximo, né? Eu peguei 1 é o maior, tá? Desculpa. 1 vai estar para a parte de cima. Quando for 1 aqui é o valor máximo para o cosseno. 3 menos 2 dá 1 positivo, é o valor máximo que essa função pode assumir. E o valor mínimo é quando aqui for menos 1. Menos 3 com menos 2 dá menos 5. Menos 5, tá? Então, o intervalo aí, ó, é de menos 5 até 1, tá? Fechado, tá? Bom, vou falar aqui mais ou menos, ó, se aqui fosse o cosseno, né?
A altura dessa função aqui, ela ia começar no 1, tá? Vou apagar essa seta aqui. Essa altura aqui é o 1, certo? 2, ela vem, sobe 2, então vem até o 3. E aqui seria no desce 2, então vem no menos 1, tá? Então essa função estaria aqui dentro, tá? E o esboço você faz da mesma forma, tá, pessoal? Como tá um pouco à tarde aqui já, eu vou deixar isso aí como exercício para vocês que vocês possam fazer essa questão aí. Beleza? Alguma dúvida?